Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Eu gostaria de fazer esse vídeo exatamente para todos os irmãos que nesses dias têm se entristecido, têm se sentido inclusive envergonhados. A palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho. Aliás, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Mas nesses dias, apesar de que isso é uma pura realidade, nós cristãos jamais podemos nos envergonhar do Evangelho, os evangélicos têm sido causa de escândalo, de ignomínia, de vergonha para todos aqueles que amam e temem a Deus. Ora, infelizmente, nós estamos diante de escândalos que têm levado as pessoas a questionar a fé evangélica, a fé cristã. E talvez você seja um desses que tem sido tentados a dizer: não, eu não sou evangélico mais, eu não quero mais ter nada a ver com o termo evangélico. Mas eu quero dizer a verdade para muitos aqui. Infelizmente, a verdade é que muitos não conhecem a história. Não conhecem a história da humanidade, não conhecem a história do mundo e nem mesmo a história da igreja. Se você acha que esta florzinha assassina, ou este pastor ladrão, pastor político pastor, é um escândalo, você ainda não sabe nada sobre a história. A história da igreja, ela sempre foi revestida de escândalos, de ignomínias. Aliás, o próprio Jesus disse, é mister que venham os escândalos, ou seja, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Se você não sabe, por um período de cerca de 2 séculos, praticamente 2 séculos, quase 200 anos, entre 1095 a 1291, aconteceram as famosas cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas, elas envolviam soldados dos grandes impérios europeus que peregrinavam em viagens difíceis, viagens perigosas até a famosa Terra Santa, conhecida ou considerada Terra Santa, porque foi onde Jesus nasceu, cresceu, pregou e foi crucificado, ou seja, até Jerusalém e arredores. O objetivo era novamente tomar o poder destas terras que estavam agora sob o domínio dos impérios ou dos reis e nobres muçulmanos. E as guerras eram sangrentas. Os cruzados ficaram conhecidos como escravos porque eles pintavam nos seus escudos, seus estandartes, a cruz. Eram soldados da igreja. Pregava-se, inclusive, que essa peregrinação poderia trazer perdão aos seus pecados, eles receberiam uma bênção de Deus, a graça de Deus. Se você assistir, inclusive, ao filme Cruzada, com Orlando Bloom, um filme do Ridley Scott, diretor famoso Ridley Scott, você vai conhecer um pouco mais. Se você não é muito afoito, ou seja, não é muito afeito, não gosta muito de ler, você pode assistir esse filme e já vai ter uma ideia de como eram as cruzadas. Guerras sangrentas, com milhares de mortes, e veja, duraram 200 anos. Foram várias cruzadas, inclusive uma dessas cruzadas, que eram grupos de soldados que saíram da Europa para lá. Em uma dessas cruzadas, eles se desviaram da ida para Jerusalém, para a Terra Santa, e foram lutar contra outros cristãos, os cristãos ortodoxos que não submetiam ao Papa Romano. Então veja que durante a história da igreja, muitos escândalos aconteceram, coisas terríveis. Na Reforma Protestante, na Contra-Reforma também. Houve muita guerra e muito morticínio entre cristãos de dois lados. Só para você ter uma ideia, em apenas uma noite, onde foi, vamos dizer, forçado um casamento entre a filha do rei da França, chamada Margarida de Valois, com um líder da dinastia dos Huguenotes, que eram protestantes, o Henrique III de Navarra. Na noite desse casamento, ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, cerca de 24 mil huguenotes foram mortos apenas nessa noite. As pessoas eram jogadas de lá do castelo, elas contaminaram os rios da cidade, para você ver, de Paris.
e foram muitas e muitas mortes. A história da igreja é cheia de mortes, de escândalos. Aliás, as cruzadas, elas não tinham apenas motivação religiosa, elas tinham também motivação econômica. Os mercadores estavam interessados em abastecer os exércitos. Eles também estavam interessados em criar novas rotas para comércio, para conquistar dinheiro, para conquistar poder, etc. Então, sempre religião, fé, religião e política e domínio político e domínio, interesses escusos sempre estiveram presentes. Um outro capítulo também triste da história mais recente, que encerrou há pouco tempo, nos anos de 1980, foi lá na Irlanda. A Irlanda querendo se tornar independente da Inglaterra, que era protestante, e eles católicos. Havia ali um conflito entre o IRA, que era um grupo católico, né, de resistência, e também os unionistas protestantes. E houve muitos conflitos entre eles, ataques terroristas. Só num dia, 14 pessoas morreram, 14 católicos foram mortos por soldados britânicos. Ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? O Sunday, Bloody Sunday, aquela música do YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Você vê que religião, muitas vezes, na verdade a religião sempre esteve atrelada à busca do poder. As pessoas usam a religião para buscar o poder, para buscar seus interesses, para buscar realmente aquilo que eles querem. Fé é diferente. Nós não podemos envergonhar do Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque de fato o Evangelho é o poder de Deus. Mas nós temos que diferenciar Evangelho de religião. Se você está escandalizado com esses pequenos crimes aí, pequenos não, são grandes crimes, crimes terríveis, assassinato, roubo, etc. Mas isso nem se compara à história da igreja, das cruzadas, da reforma contra a reforma, dos crimes que já aconteceram. Ou seja, você se envergonhar do Evangelho por causa dos evangélicos não faz sentido. Cristo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Fé é o relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. Portanto, não se envergonhe do Evangelho, ainda que os evangélicos sejam uma vergonha, ainda que nós estejamos envergonhando e sendo envergonhados. O Evangelho nunca mudou e nunca vai mudar. Permaneça firme. Seja sal e luz. É isso que Jesus diz, que nós temos que ser sal e luz. Infelizmente, não tem sido. Mas é por meio de um compromisso verdadeiro com Jesus. De fato, a verdadeira fé em Cristo, um compromisso verdadeiro com Ele, é que vai apagar essas manchas que sempre existiram. A religião sempre será usada pelos interesseiros, mas a verdadeira fé, a verdadeira religião, como diz Tiago, é cuidar dos órfãos, das viúvas e manter-se incontaminado, ou seja, viver uma vida de santidade. É amar o próximo e viver para Deus. Amém.